nós temos que criar uma regra sem barragens. Acabou. Querem minerar? Então nós vamos minerar com segurança. É um problema dessa lei de 2010 ou é porque a lei não está sendo cumprida? A lei pode ter sido cumprida, mas ela é suficiente? O que vale mais? O lucro dessas empresas ou 350 pessoas que morreram? Senador, o nosso tema aqui é Brumadinho e a segurança das barragens. Mas antes eu queria abordar com o senhor a sua carreira política. É o primeiro mandato eletivo que o senhor assume. E por que essa decisão de sair do jornalismo e vir para o Senado? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito. Eu tenho 23 anos no jornalismo, fora outras experiências profissionais. Já trabalho há 40 anos, praticamente ininterruptos. E no jornalismo, você bem sabe, você é uma ótima profissional, nós somos testemunhas de uma história. E a história brasileira nesses últimos anos, ela não vem sendo escrita de uma maneira que nós gostaríamos. Não tem sido um país que tem melhorado a vida das pessoas, não tem sido um país que tem combatido corretamente a violência. Os nossos homicídios aumentam quase 10% ao ano, se nós observarmos as décadas anteriores. E isso machuca muito, porque você fazer jornalismo como eu fiz em televisão, 12 anos, todo dia falando a mesma coisa, famílias, mães chorando a perda dos filhos e das filhas, acidentes nas estradas. Olha, alguma coisa tinha que ser feita. E eu decidi colocar a minha experiência a serviço da política. Escolhi o Senado pela liberdade que nós temos aqui de tomar decisões, inclusive fora dos partidos e das decisões de bancada. E acabou que o povo de Minas Gerais me deu essa oportunidade com quase 3.600.000 votos. E quais as áreas o senhor vai atuar aqui? Comissão de Educação Pública, que é uma comissão de educação que para mim é muito cara. Se nós observarmos boa parte ou talvez quase a totalidade dos problemas brasileiros, se nós passarmos pela economia, se nós passarmos pela infraestrutura, se nós passarmos pela justiça, estão ligadas à educação. O Brasil, se nós somarmos o orçamento do governo federal, os governos estaduais e municipais, o Brasil é o quarto maior orçamento no mundo em educação. São números da OCDE. Mas os nossos estudantes, especialmente os do ensino médio, estão entre os 50, lá na posição de 43, muitas vezes em alguns testes. E isso nós precisamos rever, o país precisa investir melhor a questão da educação. Outra é a infraestrutura, onde também serei membro efetivo. Nós precisamos discutir a segurança nas estradas, a retomada dos investimentos em duplicação e em segurança, fiscalização, porque nós temos 45.000 mortes todos os anos no trânsito brasileiro, fora os milhares de feridos com sequelas graves que acabam onerando a Previdência, deixando de produzir, sequelando famílias. São dois assuntos muito importantes. E o terceiro, que eu gostaria de colaborar, a questão da mudança nas nossas leis. Nós precisamos de uma revisão do Código Penal, do Código de Processo Penal, nós precisamos da mudança da Lei de Execuções Penais, da maneira como nós conduzimos o assunto nos últimos 30 anos, o ministro Moro está certíssimo. No Brasil, a vítima acabou sendo quase que a culpada em relação aos crimes. Nós temos que dizer como sociedade que nós não toleramos mais latrocínios, homicídios e, claro, o crime organizado que vem da política e vem também das facções criminosas que estão ameaçando o Estado brasileiro. Uma outra comissão que o senhor pode atuar aqui é a CPI, que vai investigar o rompimento da barragem em Brumadinho, Sim. né? Essa CPI é exclusivamente para Brumadinho ou ela vai estudar outros casos de barragens também? Glauciene, é muito boa essa pergunta. Eu sou membro já da CPI, mas é preciso que a gente diga a quem está nos assistindo que CPI não é delegacia de polícia. CPI não é espetáculo, aquela coisa assim, o senhor está preso, nós vamos prender. Não é para isso. Quem faz a investigação criminal é a Polícia Federal e as polícias civis dos estados. Quem faz a denúncia é o Ministério Público. Quem faz a condenação é o Judiciário. Nós, como CPI, nós temos que dar uma resposta à população da seguinte forma: os métodos, a investigação está toda correta? Está. Se nós identificarmos alguns pontos que surgirem, que não estiverem no inquérito, nós temos por dever de ofício de comunicar à polícia para que ela assuma a investigação. Agora, a CPI, ela é uma prestação de contas
ao brasileiro se a legislação funcionou. Por que aconteceu mais uma tragédia como essa? Olha, nós temos uma lei de segurança de barragem de 2010. Não impediu o acidente de Mariana em 2015, não impediu o acidente de Brumadinho agora. Então, o que está errado? O que está faltando? O primeiro passo da CPI é ouvir os órgãos fiscalizadores, a Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM, nós temos que chamar aqui os órgãos estaduais de fiscalização, nós temos que saber sobre as licenças, como foram concedidas, nós temos que saber desses entes públicos como era a relação da Vale com essas pessoas. Por que as informações que chegam agora confirmadas de que a empresa sabia dos problemas na represa? 9 dias antes do desastre havia uma ameaça de rompimento, o plano de emergência não foi acionado. A barragem, teria se deslocado 40 centímetros em 6 meses, providência nenhuma foi feita. As sirenes não tocaram, porque o centro de controle fica a quase 200 quilômetros do local e não tinha ninguém no horário, estavam em horário de almoço, ou seja, estava vazio. Tudo isso nós temos que buscar em contrapartida com os órgãos fiscalizadores. E a CPI, para que a gente tenha assim, muita transparência sobre isso, é um dos primeiros requerimentos que eu pretendo apresentar, um convite à Procuradoria da República para que envie um procurador e que também a Polícia Federal nos envie um delegado para facilitar o trânsito dessas informações entre o Senado e as casas de investigação. Isso significa acesso aos documentos do inquérito? Claro, perfeitamente. O que nós não podemos é deixar de dar uma resposta à população. Na opinião do senhor, antes até de analisar esses documentos, sim, é um problema dessa lei de 2010 ou é porque a lei não está sendo cumprida? Não, a lei pode estar sendo cumprida. Toda legislação ambiental, ela representa um conhecimento de uma época. Normalmente, elas já são promulgadas atrasadas. Por exemplo, na questão da poluição ambiental, você determina parâmetros para fiscalização, você cria regras e aquelas regras, uma semana depois, podem ter sido ultrapassadas por novos produtos químicos que surgem e que são jogados no ar, por exemplo. A legislação ela tem esse caráter de estar sempre atrasada. No caso do meio ambiente, a lei pode ter sido cumprida, mas ela é suficiente? Vou dar, por exemplo, aqui para os nossos telespectadores e telespectadoras, a questão da Agência Nacional de Mineração, que foi criada agora, recente, egressa do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral. A agência teve um diretor nomeado na virada do ano, na saída do governo Temer para o governo Bolsonaro. A agência não pode contratar laudos, não pode contratar tecnologias modernas, porque ela está proibida por lei. Os laudos têm que ser feitos somente pelos servidores de carreira. Ela tem 81 servidores que se esforçam muito, porque eu sou testemunha do trabalho deles, mas insuficientes, são 3 fiscais para a mineração. A lei está sendo cumprida? Está. Mas e a fiscalização? Ela está sendo feita da forma correta? Esse é um dos pontos que nós já vamos ter que levantar. A agência vai ter que ser reformulada. A meu ver, nós precisamos também tomar uma decisão. As barragens de rejeitos, elas têm que ter direito a licenciamento ou elas acabaram? Acabaram no sentido da era delas. É minha opinião, pelo que eu acompanho, pelo que eu conheço da mineração, que esse tempo de mineral usando água, pegando água de rio para levar minério para porto, esse tempo de barragem de rejeito, como nós temos agora, acabou. Minha opinião é de que nós temos que determinar um prazo para que o setor mineral se adapte à nova tecnologia, que traga para cá a mineração a seco e que a gente comece a proteger de uma forma muito mais ampla a questão dos rios e do meio ambiente no entorno das minas. Isso é possível, essa tecnologia já existe? Já existe o Chile, por exemplo, que depende muito mais do que o Brasil até da mineração, do cobre lá. O Chile é um país que tem problemas de terremoto e eles, ao perceberem que essas represas poderiam romper, o que fez? Proibiu. A mineração continuou funcionando no Chile, o Chile continua sendo um grande produtor de cobre. A Inglaterra já não faz, a Austrália também não faz e o Canadá está revendo essa questão das barragens. É possível. Querem minerar? Então nós vamos minerar com segurança. Eu penso que essa resposta ela ficou muito clara com essas vítimas de Brumadinho. Mas é uma tecnologia bem mais cara do que essa usando a água, né? O que vale mais? O lucro dessas empresas ou 350 pessoas que morreram? É isso que nós temos que perguntar para o setor. E aqui não está ninguém que quer acabar com a mineração. Eu sou a favor. Mineração é o 3º ou 4º produto da pauta brasileira de exportações da nossa balança comercial. Gera só no meu estado, Minas Gerais, 250 mil empregos diretos e indiretos.
É um setor fundamental, inclusive em pesquisa, em apoio ao comércio, em formação de mão de obra. Mas nós não podemos mais, por esse preço, ficar aceitando que eles nos coloquem em barragens de rejeitos que podem, de repente, destruir tudo. Vou dar um exemplo para você. Barragem que está na nossa cidade, chama Paracatu. É uma cidade no noroeste mineiro, uma cidade... É próxima aqui de Brasília. Próximo de Brasília. Tem lá uma grande exploração de ouro a céu aberto. É a maior mina a céu aberto que nós temos, talvez na América Latina ou no mundo. Há uma gigantesca barragem que ela é de um modelo diferente de Brumadinho. Lá ele chama de alteamento a montante em Brumadinho, ou seja, começou com 14 metros, foram jogando terra, ela terminou com 84. Lá é a jusante, então é uma forma de pirâmide, ela é mais segura, mas também tem riscos. Se essa barragem de Paracatu romper, ela está cheia de mercúrio, porque lá é ouro. Nós vamos destruir o rio Paracatu, que é o principal afluente da margem direita do Rio São Francisco. Vamos destruir o Rio São Francisco, todo o abastecimento de boa parte do norte de Minas Gerais e de vários estados do Nordeste. Esse preço nós estamos dispostos a pagar? Porque vão alegar, mas a barragem é segura. Todas as barragens eram seguras, todas. Mesmo que a gente troque a tecnologia, ainda tem as barragens que já foram construídas e que estão inativas. Esse é um outro que problema. era até o caso lá de Brumadinho, né? Como é que a gente faz com essas que já existem? A empresa tem que assumir a responsabilidade, né? Nós não podemos mais permitir, e ela tem lucro para isso. A Vale e tantas outras, porque não é somente a Vale, são várias outras que trabalham com isso. Elas têm que usar desse lucro para nos deixar as questões resolvidas. O Estado brasileiro tem a capacidade de cobrar e de exigir isso. A CPI vai se concentrar, então, no caso de Brumadinho. O que nós pretendemos com o Brumadinho, conversei muito com o senador Otto Alencar da Bahia, que também propôs a CPI. Primeiro, as mudanças necessárias na legislação para tornar as barragens mais seguras. Segundo ponto, uma fiscalização mais flexível e uma Agência Nacional de Mineração que tenha mais poder para agir. Um terceiro ponto que nós já podemos discutir é essa questão do fim das barragens de rejeito. Colocarmos um ponto final, determinarmos um prazo para isso. A Vale anunciou que deixaria inativas as barragens a montante, mas continuaria usando o que está acontecendo é que o setor praticamente se autorregula. A Vale decide colocar. A Vale, na minha opinião, não tem mais credibilidade para nenhum tipo de pronunciamento. A Vale está sob suspeita. Se a empresa sabia de tudo e deixou os próprios funcionários morrerem naquele mar de lama, nós não podemos levar em consideração mais nada do que ela fala. Isso, desde a Samarco, ficou muito claro. As declarações oficiais não coadunam com a realidade. Então, o Estado brasileiro, ele tem que agir. A fiscalização é dever de ofício do Estado. E isso nós não podemos abrir mão. Outro ponto interessante que nós já podemos discutir na CPI é a questão da chamada Lei Candir. Os estados e municípios pedem um ressarcimento sobre as exportações brasileiras que ficaram isentas do ICMS. O Supremo decidiu que o Parlamento teria até dezembro que definir como ressarcir estados e municípios. Nós podemos já, a partir da pauta do minério de ferro, das exportações, rediscutir isso, inclusive, num projeto de resolução sobre questões de meio ambiente e já também na área econômica, definindo como redistribuir melhor o lucro dessa exportação que impacta a todos nós. Mas dá para direcionar esse lucro para a fiscalização? Sim, nós temos uma boa parte da fiscalização que é mantida por taxas que acabam nos cofres do governo. Mas a questão aqui é a reestruturação dessa fiscalização. Como é que nós queremos fazer essa fiscalização das barragens? E volto a dizer, nós não queremos o fim da mineração, ela é importante, mas nós não podemos mais deixar que o setor se autorregule, se autofiscalize praticamente e que depois de uma tragédia venha pedir desculpas. E se nós não cuidarmos agora, vai acontecer em outras cidades, numa proporção exponencial. Nós perdemos 19 pessoas lá em Fundão, perdemos agora em torno de 350 entre mortos e desaparecidos e numa próxima vez podemos ter milhares. Porque à medida que a gente vai percebendo, as represas estão em locais estratégicos, são bacias de rio, né? E embaixo estão as cidades. Você imagine se nós, por exemplo, tivermos barragens, são 22 só em situação de risco grave em Minas Gerais, 22. Algumas delas podem atingir cidades com 80 mil habitantes. Então, não dá mais. São 45 no país. 45, né? Olha, não dá mais, com toda sinceridade, para a gente esperar que o setor
resolva sozinho essa questão. O Estado brasileiro precisa recuperar o controle e o mais rápido possível. Mas qual a responsabilidade dos governos estadual e federal nesse episódio de Brumadinho? Essa é uma pergunta que a CPI poderá responder com mais clareza. Porque hoje, qualquer fala pode se tratar de uma especulação num assunto muito sério. E eu digo para vocês, uma CPI ela não foi feita para dar espetáculo. Uma CPI foi feita para dar respostas. Essa é uma delas. Como era a relação dessa empresa com os governos, com os órgãos fiscalizadores? Se nós tivemos o inquérito da Polícia Federal nas mãos, com a Procuradoria da República, e descobrimos que havia algum tipo de ilícito, e aqui eu estou trabalhando em hipótese, não estou dizendo que existiu, mas vamos que no decorrer do inquérito nós descobramos que houve ali algum tipo de beneficiamento indevido para a empresa na questão do licenciamento. Nós podemos propor, quem sabe, uma delação para alguns diretores, uma delação premiada, para que eles nos contem como foi essa relação, quem recebeu dinheiro dessa empresa, isso, mais uma vez, em hipótese, como se deu essa relação de empresas e Estado. Olha, a população tem direito de saber. A CPI pode caminhar por esse lado. Esse tipo de ilícito ainda não dá para afirmar, mas dá para afirmar pelo menos negligência na fiscalização ou na destinação de recursos? Olha, a negligência na fiscalização, eu estaria sendo injusto com os fiscais, por exemplo, da Agência Nacional de Mineração. Como eu disse, eles são 3. Insuficientes, não tem dinheiro muitas vezes nem para pagar o combustível do veículo para poder se deslocar. Na questão também dos órgãos de meio ambiente estaduais, se eu levanto uma questão dessa, posso estar cometendo injustiças com quem trabalha com muita seriedade. Eu prefiro que nós aguardemos o desenrolar da CPI para que a gente possa entender melhor como isso aconteceu. Agora, que há muitas coisas erradas, isso eu tenho certeza absoluta e todo mundo que nos vê. Porque se não houvesse, nós não teríamos os mortos, né? Nós não teríamos as famílias hoje lamentando. A Vale tem muita responsabilidade? Tem, mas há uma série de outros pontos aqui, de perguntas, que nós gostaríamos de ver respondidas e que levaram ao que aconteceu. Não há uma certa confusão das competências de fiscalização do governo estadual e do governo federal? O que cada um tem que fazer? Essa fiscalização é eficiente? Essa é uma discussão que nós, com meus poucos dias aqui no Senado, nós já começamos a fazer. Nós somos uma federação em que os estados, os entes federados, têm que ser respeitados na sua independência. Mas, de repente, nós começamos a criar regras nacionais sobre questões que deveriam ser resolvidas localmente. A questão do meio ambiente, nós temos uma regra federal que se sobrepõe à regra estadual na maioria das vezes. O licenciamento é feito por IBAMA, é feito por institutos e os órgãos estaduais. Talvez a gente precise discutir, quem sabe, um código conjunto de fiscalização e de questões ambientais no país. Talvez, mas é um assunto muito delicado, porque cada estado tem sua característica. Cada estado brasileiro tem uma forma, um meio ambiente diferente. Isso poderia gerar conflitos. Então, por enquanto, essa é uma questão ainda que vai ficar em suspenso sobre como é que nós podemos alinhar governo federal e governos estaduais. O Senado já teve uma comissão especial de segurança das barragens na época do desastre de Mariana. Ela resultou em alguns projetos de lei e recomendações também para o poder público. E a CDR já até fiscalizou a Política Nacional de Segurança de Barragens com essas recomendações. A CPI vai aproveitar esse material, porque uma das recomendações era exatamente essa, uniformizar as normas de fiscalização estaduais e federais. Sobre um assunto específico de barragem é possível, porque a mineração vamos dizer, é uma vertente dessa questão do meio ambiente. Por isso que a minha opinião é a seguinte, nós temos que criar uma regra sem barragens. Acabou. Inclusive de água, porque o problema não está só na mineração, né? Aí tem água também. É uma outra história, né? Aí já aí não vamos falar em mineração. Aí nós vamos falar em abastecimento, em regiões brasileiras em risco hídrico, né? É um outro recorte dessa questão. A minha preocupação nossa são as barragens de rejeitos. Porque se uma barragem com água se rompe e não que gera vítimas, a água vai para o rio e lá vai embora. Agora, uma barragem de rejeito. Nós temos lá o Paraopeba, por exemplo, que é um rio agora que vai ficar morto, que abastece boa parte da região metropolitana.
Se não agirmos rapidamente, se a empresa não for cobrada para tomar iniciativas, nós vamos impedir o abastecimento de água, vamos tornar muito mais caro, com rios passando dentro das cidades. Essas questões hoje, não há a questão da barragem, é um recorte sério, urgente, mas os outros, na questão do meio ambiente, nós temos que começar a discutir com muito mais seriedade no Brasil. O plenário desarquivou um projeto que veio dessa comissão externa e das barragens, comissão especial das barragens. Ele propõe modificações na política nacional de barragens. Era do senador Ricardo Ferraço, que não se reelegeu pelo Espírito Santo. Mas só de termos desarquivado, considero já um passo muito importante. Agora, vamos estender um pouquinho a discussão. A gente pega a mineração. Transporte de minério com água. Minério tem que ser transportado por estrada de ferro. Aí, quando a gente começa a analisar as estradas de ferro brasileiras, estão nas mãos de quem? De um grupo de mineradoras, chefiadas pela Vale. Essas empresas conseguiram a concessão na época de Fernando Henrique Cardoso, pegaram só o lucro e deixaram todo o prejuízo para o contribuinte brasileiro. Nós temos milhares de equipamentos da rede ferroviária que foram abandonados, milhares, são milhões e milhões de reais abandonados. O que eles querem agora? Eles querem antecipar o contrato de concessão das ferrovias. Vence daqui a 10 anos, alguns a 8, querem mais 30 anos. Nós vamos começar a chamar, e eu vou entrar com requerimento, vamos chamar o ministro da Infraestrutura, vamos começar a chamar o diretor-geral da NTT. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver com o desastre? Porque como é que nós vamos continuar transportando minério com água? Como é que nós vamos continuar fazendo barragens com regia? Nós precisamos fazer com que o setor tenha acesso a transporte. Quando a gente vai ver o transporte, está num grupo muito pequeno e nós estamos para cometer um erro de fazer a concessão antecipada e, mais uma vez, ao contrário de fazermos um marco regulatório do sistema ferroviário, a gente poder trabalhar melhor as coisas. Porque se você tem um sistema ferroviário que permite à indústria escoar a produção mais rápido, você diminui o número de caminhões nas estradas, você mata menos pessoas em acidentes. Se você consegue fazer isso num país que começa a desenvolver, é uma engrenagem que no Brasil ela não funciona corretamente. Ela é como se fosse uma peça que não se encontra. Nós gastamos muito dinheiro, mas não conseguimos fazer com que as coisas se juntem numa estrutura melhor no país. Senador, o senhor esteve em Brumadinho com uma comissão externa da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado chegou a afirmar que a CPI poderia ser mista, mas acabou abandonando essa ideia. Sim. Por que não deu certo a CPI mista? Eu conversei muito com o presidente Davi Alcolumbre, ele foi muito sensível a isso. Nós aqui damos os parabéns à Câmara dos Deputados pela iniciativa, toda ela é positiva. Mas se nós começarmos a juntar mais pessoas, mais partidos, nós vamos começar a ficar muito lentos. Na minha opinião, há muito assunto para ser investigado. A CPI da Câmara, a CPI do Senado, elas podem trabalhar conjuntamente nas informações, nós podemos avançar muito mais rápido na busca de explicações. Então, a decisão de manter a CPI, minha e do senador Otto no requerimento, tem exatamente essa proposta de dar celeridade às questões, porque nós não podemos mais, daqui a pouco, acordar com mais um desastre desse, de rompimento de barragem. E esse foi o sentimento que eu encontrei em Brumadinho. Eu encontrei tristeza pela morte das pessoas, mas encontrei também apreensão pelo futuro da cidade, porque o minério é fundamental na manutenção das contas do município. Então, observe essa mesma ambiguidade. De um lado, a tristeza das famílias, a revolta, mas do outro, o medo de se perder uma renda muito importante. Eu acredito sinceramente que o Senado pode dar uma resposta muito importante para que a gente reequilibre essas questões do nosso país. Senador, eu agradeço a presença no nosso programa e o senhor está convidado a voltar aí nos próximos 8 anos de mandato. Será um prazer. Parabéns à TV Senado. Eu, como jornalista que fui de televisão há muitos anos, tenho observado, vocês estão de parabéns, uma programação muito profissional e que tem informado cada vez melhor os brasileiros. Obrigada, senador.